Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa O Divã de Andréa Kepp. E olha o tema de hoje: desfazendo a lavagem cerebral. Desfazendo a lavagem cerebral. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Primeiro eu preciso explicar o que é lavagem cerebral. Lembrando que para você, meu ouvinte, que é estudioso, eu vou citar algumas fontes muito interessantes para você continuar seus estudos e aprofundar suas pesquisas e verificar tudo o que eu estou falando em outras fontes, né? Então, a primeira que eu acho interessante você assistir é no YouTube, um programa meu, O Divã de Andréa Kepp. Você coloca lá, O Divã de Andréa Kepp, lavagem cerebral, que aí você tem uma explicação completa sobre esse tema. Bom, a lavagem cerebral, o que é? É uma técnica descrita pela primeira vez em 1950 no jornal Miami Daily News, no artigo publicado por Edward Hunter. Então ele publicou pela primeira vez e começou a descrever o que era. Mas basicamente é moldar a mente humana, agora principalmente pela repetição. É mais ou menos, você vai repetindo uma ideia até a exaustão, sem dar explicação. Você só repete, fala, olha, faça isso, e vai dando uma série de instruções e repetindo. É como se fosse uma música chiclete, que repete um refrão e esse refrão fica na mente da pessoa. Então fica lá aquele refrão repetindo. Claro, depois a pessoa fica com aquilo na mente. Por isso que hoje a gíria chama essas músicas de música chiclete, porque fica na cabeça da pessoa, porque o refrão é repetido constantemente. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta, porque o que eu quero despertar aqui é, em vez da repetição, que é a lavagem cerebral, a reflexão, a lógica, que são os grandes antídotos à lavagem cerebral. Então, em vez de você só repetir ideias que vão sendo repetidas para você à exaustão, você vai refletir, você vai usar sua lógica, você vai questionar, você vai pensar e vai usar a sua mente de uma outra forma. Esse é o maior antídoto que a gente pode fazer à lavagem cerebral, que é simplesmente a lógica. Já falei para vocês que o grande livro de lógica é o Organon de Aristóteles. Claro, mas é um livro para quem quer estudar a lógica com muita profundidade. Prepare-se para um livro bastante profundo se você quer estudar a lógica com profundidade. Agora, eu vou para a primeira pergunta, porque essas perguntas vão despertando a sua lógica. E você vai pensando a partir desta lógica e não a partir de repetições. Você acha que a grande mídia faz isso atualmente? Repetindo uma ideia até que ela grude na mente das pessoas? Então, repete, não explica. Mas repete até que grude na mente das pessoas. O que te parece? Alternativa A, sim, fazem isso e acabam influenciando as pessoas pela repetição. Ou B, não, de forma alguma fazem isso e não tem esse método de forma alguma. Entre A e B, respeito qualquer alternativa, mas busque a sua alternativa, porque eu vou fazer outras perguntas interessantes e você vai buscando as suas alternativas e respeito qualquer alternativa que você encontrar. Aí as pessoas
muitas vezes repetem aquilo que estão ouvindo, principalmente na grande mídia, sem saber explicar ao certo a ideia que repetem. Então, se ela falar assim uma ideia, agora a grande mídia diz tal coisa. Aí você pergunta, bom, mas da onde vem essa ideia? Por que que tá? Não me faz muita pergunta porque eu só estou repetindo o que estão falando. Agora, como nós podemos nos desfazer da lavagem cerebral, dessa repetição contínua, sem grandes explicações? Questionando e voltando a pensar com lógica. Então vamos usar um pouco mais a lógica para pensar nas coisas, né? Ao invés de simplesmente estar repetindo a exaustão e eu estou repetindo também, né? Técnica um pouquinho do papagaio, né? Então estou que nem um papagaio repetindo o que é dito. E, principalmente, não aceitar mais qualquer ideia. Hoje disseram tal coisa. Opa, deixa eu pensar um pouco. Principalmente que não tem uma boa explicação lógica. Não, mas qual a lógica disso que você está falando? Por que que isso é necessário? Por que que a gente tem que seguir essa ideia? Por que que essa ideia tem que ser seguida? Então, por que que a gente precisa concordar com essa ideia necessariamente, sem questionar? Porque tem algumas ideias que estão sendo repetidas e não se permite que a pessoa questione. Mas eu não posso questionar? Eu não posso perguntar? Estranho, né? Bom, eu vou fazer hoje um exercício de lógica com perguntas e respostas. Sempre A ou B. E isso vai despertar o raciocínio lógico. Então vamos usar a lógica diante de alguns fatos. E aí você vai procurar no YouTube a seguinte página: Bill Gates, a próxima epidemia, ponto de interrogação. Não estamos preparados. Procura essa página. Do que se trata? É uma página de 3 de abril de 2015. É uma palestra dele, você vai assistir a palestra dele, está traduzida nessa página, de 2015, na qual ele prevê em 2015 que o principal problema do mundo não será uma guerra nuclear, mas uma pandemia, em 2015. A pandemia começou em 2019. Ele, em 2015, já previu isso. Bom, então vamos pensar por lógica. Como ele podia prever, em 2015, que haveria essa pandemia em 2020? Então, alternativa A. Ele é um profeta, ele é um intuitivo, que previu algo que praticamente ninguém anteviu. Então, ele é uma espécie de profeta, é uma espécie de intuitivo, alternativa A, ou B, ele tinha informações privilegiadas. Ele sabia que isso ia acontecer. O que você acha? Eu respeito as duas posições. Se você acha que ele é intuitivo, profético, o profeta da nova era, que antevê as coisas, respeito. E se você entende que ele tinha informações privilegiadas, também respeito. Eu, particularmente, vou mais na alternativa B, mas respeito quem está indo na alternativa A. Aí você vai procurar no YouTube uma outra entrevista, só que essa entrevista está em inglês, né, do próprio Bill Gates, que é How the Pandemic Will Shape the Near Future, que quer dizer o seguinte: como a pandemia irá moldar um futuro próximo. De 6 de julho de 2020. E nessa entrevista, que é feita com Bill Gates,
Ele prevê com muita precisão o que iria acontecer, então, em 6 de julho de 2020. De novo, ele é um profeta ou intuitivo, alternativa A. Ou B, tinha informações privilegiadas. O que você acha? E tudo isso está numa sequência lógica que depois você vai montar as peças e vai chegar a uma conclusão bem interessante. Mas aí cada um vai fazer a montagem que quiser. Bom, também temos no YouTube uma outra página que eu recomendo. Covid-19, Bill Gates prevê o fim da pandemia só no final de 2021. Vou repetir. No YouTube, a página Covid-19, Bill Gates prevê o fim de pandemia só no final de 2021. Como ele sabe dessas coisas? Né? De novo, ele é um profeta, um intuitivo, alternativa A. Alternativa B, tem informações privilegiadas? Qual alternativa você opta nesse momento? E aí, mais um raciocínio lógico. Eu estou colocando peças de quebra-cabeça que depois você vai montar. E cada um vai montar de um jeito, né? Dependendo das respostas que alcançou. Tudo indica que o atual vírus da pandemia não seja natural, né? Já existem pesquisas que buscam sequenciamento e tudo mais. Mas produzido em laboratórios, dentre eles Fort Detrick e no laboratório de virologia de Wuhan. Tudo indica, né? Não há provas cabais nesse sentido, mas tudo indica, tudo leva a crer que ele foi desenvolvido nesses 2 laboratórios, pelo menos. Existem outros que há essa possibilidade. Então, Fort Detrick e no laboratório de virologia de Wuhan. Bom, e aí o que você acha? Um homem comeu carne de morcego e teve o terrível azar de ingerir um vírus mutante, quer dizer, a natureza produziria um vírus mutante naquele morcego e o homem foi lá e teve azar de comer aquela carne e a partir daí a pandemia começou? Pergunta A. Se você pensa nisso, porque é isso que a grande mídia vai repetindo para você, né? Foi uma pessoa que foi lá, comeu uma carne e se infectou. Você acredita nisso? Alternativa B. É um vírus modificado em laboratório que ou escapou ou foi propositalmente solto. Há algumas pesquisas sobre os vírus quimeras, porque o Covid-19, o vírus do Covid-19, né? Ele é um vírus modificado. Tudo indica, né? Tudo indica que seja um vírus quimera. Mas se você acredita nessa visão que a grande mídia continua falando de que foi uma pessoa que comeu carne de morcego, eu respeito. Mas tudo indica que é um vírus quimera, modificado. Ele não é apenas um coronavírus. Ele tem modificações que algumas pesquisas indicam que foram feitas em laboratório. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que